Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor entra em campo hoje, novamente jogando fora de casa, agora contra o Red Bull Bragantino. Então vamos ver a provável escalação do São Paulo, que pode ter algumas novidades. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Agora a gente vai falar aqui de uma notícia muito triste para o São Paulino e para o atleta também, né? Rian Francisco hoje, na última parte do treino, rompeu a LCA. Sim, o Rian Francisco no treino, gente. Ele que entrou ali no último jogo contra o Flamengo, mudou um pouco ali a história do jogo, já estava de fato, né? O Flamengo vencendo, ele acabou rompendo então o cruzamento anterior, cruzado do joelho. E também teve um problema no menisco do mesmo joelho. Então, ou seja, foi tudo, né? Foi tudo, Silvestre. Ele vai passar por cirurgia aí nos próximos dias, o próprio São Paulo já comunicou isso. E eu queria saber de vocês, né? Pelo atleta, um atleta jovem, passando por esse problema, e para o São Paulo também, Silvestre. Sabe-se lá o que o destino reserva para o garoto. Agora é lamentável, porque essa é uma lesão gravíssima, no mínimo 7 meses. No mínimo. 7 meses, às vezes até mais, acabou a temporada, esquece. No exato momento em que o São Paulo troca o técnico, sai o Zubeldia, que pelos motivos dele não dava tantas oportunidades para o garoto, que ao meu ver deveria ter sido lançado mais aos leões na arena, porque no mínimo era predestinado, a bola batia e entrava, além do talento que ele parece ter, já da base, inclusive desempenhando bem as poucas vezes que teve chance no profissional. E ele poderia, nesse momento aí com o novo técnico, com a chegada do Crespo, ganhar oportunidade. São Paulo está precisando de atacante. Ontem, inclusive, a nossa enquete aqui no Gazeta Esportiva era, na ausência do Caleri, qual atacante? E ganhou com mais de 60% o Rian Francisco. E aí, Garrafa? Então, é lamentável, né? Faz parte da carreira do atleta profissional, é a contusão mais temida por eles. Uma contusão que demora aí, em média 6 meses, e dependendo do que está acontecendo na temporada, tira o atleta da temporada, e aconteceu isso com o Rian. E como disse o Silvestre, como é que são as coisas, né? O garoto ele explodiu na Copinha São Paulo, foi determinante naquele momento, se esperava que o Zubeldia o aproveitasse, até pela ausência do Caleri. E logo no primeiro jogo do profissional ele entra, faz gol e decide. Isso, sinceramente, eu não entendi. Ele, quando precisava mais ter oportunidade, não teve. Aí na troca de técnico, acende uma luz, uma chama, fala, bom, agora quem sabe a gente vai conseguir ver o Rian. E aí acontece essa fatalidade, mas sorte a ele, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, o ano que vem, possa estar jogando. Aliás, em tempo, o médico do São Paulo está devendo uma entrevista pra gente, né? Departamento médico. Todos os médicos. Departamento. Todos os médicos de todos os clubes.
que são proibidos de dar entrevista. A gente entrevistava médico todo dia. Silvestre, eu tô falando especificamente do São Paulo, porque o Crespo, na coletiva, foi perguntado sobre o Lucas e o Crespo fez o sinal da cruz, se benzeu, falou, tem que falar com o médico. Cadê o médico do São Paulo? O que está acontecendo com o Lucas? E não é a crítica ao Lucas. A esposa do Lucas, inclusive, saiu em redes sociais defendendo o esposo. Não sei se é o caminho mais correto, mas enfim, cada um faz como quiser. A crítica não tem que ser feita ao Lucas. A crítica, ou pelo menos a dúvida, a pergunta é, o que está acontecendo com o Lucas? A gente está falando do Rian de 6 a 7 meses para se recuperar da contusão mais grave. O São Paulo opta por um tratamento conservador, porque até onde a gente sabe não teve problema com o ligamento cruzado e tal, vai no tratamento conservador, mas o Lucas está há 4 meses sem jogar bola e não jogou domingo, não joga quarta-feira e já é dúvida contra o Corinthians. Então, com a palavra, o departamento médico do São Paulo. Com a palavra, não para mim, para o Garrafa, para a torcida do São Paulo. O torcedor são paulino quer saber o que está acontecendo com o Lucas. Departamento médico do São Paulo deve uma resposta ao torcedor. Pois é, gente. Pois é, a bruxa tá solta, vamos torcer aí para o Rian se recuperar o mais rápido possível. Hora de rasgar o FIDIC, senão vai cair. Pois é, essa é uma outra questão que podemos entrar. Não sei se o São Paulo vai rasgar. Tem multa, tem umas contrapartidas muito pesadas se o São Paulo fizer isso. Eu não sei como é que o São Paulo pretende fazer. Vai ter que contratar de alguma forma, né? Já tem gente falando que o São Paulo vai atrás de um centroavante agora, depois disso. Mas a questão do FIDIC é uma questão. Eu estava aqui, antes da gente começar a live, listando o elenco do São Paulo, né? Se você quiser incluir alguns jogadores que ainda não foram aproveitados pelo Crespo, jovens, o Mike, lateral direito, o Ângelo, lateral direito, o Igão, o zagueiro, o Paulinho, o centroavante, por exemplo, né, que substituiu o Rian na Copa São Paulo, incluindo esses jogadores que ainda não fazem parte do elenco profissional, o São Paulo não tem 30 jogadores. É uma loucura, né? Para jogar 3 competições, né? Em algumas posições, pouquíssimos. E agora, essa situação que se coloca das limitações financeiras da janela, que vai até dia 2 de setembro, repito, o São Paulo planejava contratar, além do Tapia, que ainda não foi oficializado, um lateral direito, com certeza é o que ele tinha de orçamento para contratar. Em tese, o Rian não é um titular como o Caleri para o São Paulo ir ao mercado contratar um jogador, né? Sim. Embora fosse muito diferente do Caleri, podendo jogar até na função do Luciano e tudo mais. Eu imagino que o São Paulo não vá contratar um jogador para o lugar do Rian Francisco, mesmo que isso signifique mais uma ausência num setor muito importante. Você pode somar a venda do Alves, que é um meia atacante, era um meia atacante do time. Então você tem o Giovanni Basílio, que coloca o Luciano de centroavante. O Luciano deve começar a jogar no esquema, se o São Paulo conseguir manter o esquema 3-5-2 como segundo atacante, mas é tudo um cobertor curto. Sim, lembrando que, para quem não gosta do Luciano, porque joga de 10, joga não sei o quê, o São Paulo tem o Oscar e não tem mais nenhum 10. Nem estou considerando... E tem o Rodriguinho. Nem estou considerando que o Luciano é um 10, não é mesmo. Mas, então, antes de falar, não pode jogar, tem que jogar atacante, cara, vai ter que jogar onde der, porque não tem jogador, simplesmente isso. Isso, e aí, eu acho que são 2 questões. A primeira, a dificuldade, de fato, de encontrar jogadores que caibam no orçamento muito restrito do São Paulo, que, repito, tem o elenco mais curto da Série A, antes mesmo da lesão do Rian. E, segundo, com esses poucos, menos de 30 jogadores, o torcedor do São Paulo hoje ele não pode se dar o luxo de não gostar de um jogador. Exatamente. Chegamos nesse ponto. Pode ser o Luciano, pode ser o André Silva, pode ser qualquer um. Sim. Não tem, o São Paulo não pode se deixar mais, não tem mais o direito porque não tem outros. Ou apoia, ou vai ser pior ainda. Pois é. Não adianta não gostar do André Silva, porque é caneludo, porque é ruim, porque não para a bola, porque não sei o quê. Não adianta, gente. É o que tem. O que tem é isso aí. Exato. É isso aí. Acho que esse é o entendimento que a torcida tem que ter.
Se tem alguma coisa que esse ano trágico pode trazer, e acho que com a saída do Zubeldia já talvez fosse um indício que pelo menos está todo mundo remando para o mesmo lado, não tem metade da torcida de cada lado. Agora, então, é mais ainda. É torcida no estádio, no gogó, e apoiando quem está lá. Pode ser grosso, pode não servir para o São Paulo, é o que tem, é o que serve para o São Paulo hoje. Falando em Luciano, ele deve ser a grande novidade do time contra o Bragantino, né? Formando a dupla com o André Silva. Em princípio, o time que o Crespo estava trabalhando, 3 zagueiros, os mesmos alas. Em princípio, Alisson, Marcos Antônio, Oscar, Luciano, André Silva seria o 3-5-2 para jogar contra o Bragantino. Uma dúvida entre Pablo e Marcos Antônio, mais para o Marcos Antônio. E vai ser mais ou menos. Eu tô com você, eu não gosto dessa ideia, porque acho que era bom ter o Pablo Maia para fazer a marcação justamente no John John. Sim, mas era o time que o Zubeldia, que o Crespo ia fazer o primeiro time do Crespo na substituição ao Zubeldia, primeira formação, e aí ele foi surpreendido pela suspensão do Luciano, né? Que agora está apto. Agora, Tironi, o São Paulo tem, eu estava falando, 8 jogadores pendurados para o jogo contra o Corinthians. Rafael, goleiro. Pablo Maia e Bobadilha, volantes, certo? Anotando aí, Rafael, goleiro. Pablo Maia e Bobadilha, volantes. Ferreirinha, atacante. Deram 4 até agora, né? E os 4 zagueiros do elenco estão pendurados. Os 4. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Então, quando começa essa etapa, o segundo terço do campeonato, começam as suspensões também. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo hoje, novamente jogando fora de casa, agora contra o Red Bull Bragantino. Mais um jogo difícil, mas fundamental, né, para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos. Até porque está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, aí novamente a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Arboleda e Alan Franco. Na direita, Cédric Soares e na esquerda, Enzo Dias. E no meio-campo, Marcos Antônio, Alisson e Oscar. E mais à frente, André Silva e Luciano. Então o Oscar entra no lugar do Pablo Maia, mais recuado, né? E o Luciano volta ao time após cumprir suspensão contra o Flamengo. Então, com essas mudanças, o São Paulo deve ficar um time mais ofensivo. Mas que nem eu sempre venho falando, se realmente o Crespo vai utilizar 3 zagueiros em todos os jogos, precisa de um ala mais ofensivo. Até porque tanto o Cédric na direita, tanto o Enzo Dias na esquerda, não sobe muito. Uma opção poderia ser o Wendel na esquerda, mas ele chegou no São Paulo e até agora não rendeu o esperado. E na direita, já que o Tricolor busca um lateral no mercado, porque o Igor Vinícius foi para o Santos e o jovem Mike sofreu uma lesão, poderia buscar um lateral mais ofensivo, né, galera, para fazer essa posição. E lá na frente, o André Silva precisa fazer mais o pivô, segurar mais a bola, como o Caleri fazia. Outra coisa que eu sempre venho falando aqui no canal, eu entendo o São Paulo enfrentar um Flamengo ou um Bragantino jogando fora de casa, utilizar esse sistema de 3 zagueiros, mas na minha visão não faz tanto sentido assim jogar em todos os jogos dessa forma. Por exemplo, o São Paulo joga em casa contra um Atlético Paranaense ou contra o Vitória da vida, que muito provavelmente o adversário vem para se defender apenas com um homem na frente, aí já não faz tanto sentido assim. Então, por que ao invés de fixar um esquema no São Paulo, não começar a analisar jogo a jogo? Qual jogo faz mais sentido jogar com 3-5-2? Ou qual jogo faz mais sentido jogar no 4-4-2, por exemplo? E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim dessa rodada. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 27 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 26, em quarto Bahia com 24, em quinto Palmeiras com 22,
Em sexto, Botafogo com 21. Em sétimo, Fluminense. Em oitavo, Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em nono, Ceará com 18. Em décimo, Mirassol com 17. Em 11º, Corinthians. Em 12º, Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 13º, Internacional com 14. Em 14º, Vasco da Gama com 13. Em 15º, São Paulo com apenas 12 pontos. Em 16º, Santos. Em 17º, Juventude. Em 18º, Vitória, os três com 11 pontos. Em 19º, Fortaleza com 10. Em último lugar, o Sport com apenas 3 pontos. Então, o São Paulo, em 13 jogos, venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 5. E que nem eu sempre venho falando, né, galera? Não concordo com alguns comentaristas que falam que o time do São Paulo é muito fraco, que o elenco é muito limitado, que não sei o quê. Porque a gente vê a classificação que mostra o Vasco da Gama, o Mirassol, até o Ceará, à frente do São Paulo. Então, será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Não faz muito sentido. Outra coisa que eu discordo totalmente. Agora já começa a culpar o Hernan Crespo, que não sei o quê. Viu? Trocou de treinador, não adiantou nada. Galera, o São Paulo enfrentou o líder do campeonato, que muito provavelmente, se tivesse o Zubeldia, também ia perder. Então chega de defender o Zubeldia. Até porque mesmo jogando em casa, repito novamente, o São Paulo não venceu o Inter de Limeira, Velo Clube, perdeu para a Ponte Preta, agora no Brasileirão não venceu o último colocado Sport, perdeu para o Mirassol em casa, para o Vasco da Gama, empatou em casa contra o Fortaleza. Os dois últimos colocados, tanto o Fortaleza, tanto o Sport, o São Paulo não conseguiu vencer jogando em casa. Então chega dessa de defender o Zubeldia. Vamos torcer por Hernan Crespo, com as voltas agora do Lucas Moura, do Ferreirinha que vem voltando aos poucos, o São Paulo mostrar a evolução. Temos que apoiar agora, né, galera? Eu entendo que o Crespo escalou muito errado contra o Flamengo. 3 zagueiros e 3 volantes é demais. Mas uns erros que não devem se repetir, né, galera? E após a partida de hoje contra o Bragantino, o São Paulo já volta a campo no sábado, aí para o Clássico Paulista, jogando em casa contra o Corinthians. Já no dia 24, vai jogar fora de casa contra o Juventude. No dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. Depois, no dia 31, já vai ter as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E logo em seguida, no dia 12 do mês que vem, também já começa as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. Então eu espero que o São Paulo mostre evolução e comece a jogar mais. Até porque também já vai começar o mata-mata, né, galera? E ao contrário de alguns comentaristas, eu não acho que o São Paulo já tinha que ter abrido mão da Copa do Brasil. Até porque pegou o Náutico, um time de Série C, e agora o Atlético Paranaense, um time de Série B. E a Copa do Brasil é um dos torneios que mais paga. E o São Paulo atravessando essa grave crise financeira, não faz sentido abrir mão assim. A não ser que chega nas quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil, aí sim começa a poupar pensando no Brasileirão. E uma notícia curiosa e muito preocupante, desde 2020, quando o Bragantino se tornou Red Bull Bragantino, o São Paulo não vence eles em Bragança. Em 2020, 4-2 Bragantino. Em 2021, 1-0 Bragantino. Em 2022, 4-3 Bragantino e 1-1. Em 2023, 2-1 Bragantino e 0-0. Em 2024, 1-1. E agora em 2025, 1-0 Bragantino. Então vamos ver se o São Paulo acaba com essa marca, né, galera? E saia com os 3 pontos. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!